tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim, que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Olá, bom dia, seja bem-vindo, mais um Tintim por Tintim ao vivo aqui pela TV Clareia. A gente começa com uma mensagem muito legal, presta atenção. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Olha, tá dizendo que essa mensagem é da Maria Júlia Paz de Silva, mas como eu digo pra você, né? Podia ser minha, podia ser sua, podia ser de todos nós. Vamos parar de dar valor para as coisas materiais, minha gente? Coisa material vem e vai, tá bom? Vamos valorizar as pessoas, os momentos, né? Exatamente, pode, concordo Não é estar plenamente. em família, com os amigos, ou estar sozinha mesmo, fazendo ali uma conexão você com a sua cabecinha, com o jeito que você quiser dar o nome aí, com Deus, com energia, com a sabedoria. Não tem problema, o nome é o de menos. É verdade, sabendo que as coisas a gente usa e as pessoas a gente cuida, não o inverso. Cuida e ama, né? Isso, E exatamente. demonstra, porque só amar e ser sisudo não demonstrar não adianta não. E hoje é dia da avó, a gente já tem que começar a mandar beijo para as avós aí, né? É, dia das vovós, que delícia, né? Eu chego lá também, viu? Dia das vovós e Tem que beijo mandar, duplo. tem que mandar um beijo duplo, porque ontem falei aqui nos bastidores que é aniversário da minha mãe, esqueci, gente, olha que filha desnaturada. De mandar. Ela não deu, mas quase deu. Isso mesmo, dona Cecília. Beijo pra minha mãe que fez aniversário ontem, dona Cecília. Querida Tá dona bom? Cecília. E parabéns também, que hoje é dia das vós, né? Vovó também. Marili, dona Cecília e Isso, todas a as dona vovós. Lauda, Muita Verdade. vovó, né? Muita avó, tem todas uma vó. avó aqui hoje também, né? Veio com a netinha e tudo. Ah, e a Rosana também, nossa artesã, também é vovó. É verdade, Que delícia, coisa né? boa. Vó falam que vó é mãe duas vezes, né? Eu acredito, gente, porque quando a gente é amor. mãe já é um amor incondicional, quando é vó, então é triplicado, né? Ai. A gente chega lá, viu, Polly? Ou A gente se chega Deus lá. quiser. Muitos netinhos. Mas primeiro precisa ter muitos filhos, né? Porque senão É, tem verdade, muitos netos. verdade. É verdade isso. É. Viu? Vó estraga. Mas... Olha lá. Assume. Tá isso aqui, assim ó. que é bom. A Rosana tá confirmando que não é ditado, não. É verdade. Vó estraga, né, Rosana? Eu falo isso à minha mãe. Eu falo, mãe, as meninas estão lá, né? Olha, as duas. Ah, estão lá? Lá em São Paulo, na casa da vovó. Ai, que delícia, E hein? adoram. Assim, até ela ficou surpresa que ela falou, a Isabela tá ficando mocinha, já daqui a pouco não vai querer vir mais pra minha casa. Imagina, quer ir pra casa da avó, porque a avó faz o bolinho de chuva, a avó faz tudo, né? Tadinha, ela tá tão cansada, deixa ela descansar, Não precisa né? ajudar, não. Não precisa fazer nada. Então, vó, aí ela fala, não, mas é que agora que eu estava preparada para ser mãe. Agora eu descobri como ser mãe. Eu falo, mãe, agora. Porque na minha época não era assim, hein? Essa delícia de ser vó, né, Coisa gente? boa. Parabéns pra todas as vovós, tá bom? Beijo especial. Beijão no coração e continue mimando mesmo os netos, que daí as mães, os pais vão lá e corrigem, tá bom? Isso Não tem mesmo. problema não. Isso mesmo. E o que a gente vai fazer aqui? Olha lá, pra criançada aí, ó. Férias. Férias. É o do Celso? Aí. Ah, Celso, é você que tá... Deram bastão, ele guardou. Vou cantar. Hoje, a gente aproveitando o dia da avó aí, é uma receitinha para fazer junto com os netinhos na cozinha ali, mão na massa. Sabe aquele corn dog que a gente vê muito em filme americano? Só que aquele é frito, né? Aquela salsicha com massa no espeto, né? Então esse aqui é mais saudável. Esse aqui eu vou fazer no forno. gostei. É aquele corn dog, mas vai no forno. E eu vou fazer com linguicinha. Pode ser linguicinha ou salsicha, né? Ou até doce. A gente vai inventar um doce aqui, Vou né, fazer Alessandra? já trouxe um pouquinho de Nutella aí, né? Dá uma Ai. inventada aqui hoje já. É creme de avelã, creme de avelã. Vai chamar os netos aí pra cozinha e mão na massa. Bem gostoso. Gostosinho Bom, né? aí, ó. Do lanche da tarde aí, delícia. Aproveitando que a gente está falando, né, Dia das Avós, a gente vai falar dos cuidados, né,
com a terceira idade. E na terceira idade, quando a gente se torna vovó, que um dia a gente vai chegar lá, são muitos os desafios, tá? Não só físicos, mas emocionais, psicológicos também. Por isso o Felipe está aqui com a gente, psiquiatra. Bom dia, obrigada, Felipe. Bom dia, Poliana. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Muitos desafios, né? Principalmente tomar cuidado com a depressão, né? Com certeza. Bate O envelhecimento leva a todas as suas limitações e incapacidades, gera sofrimento e, consequente a isso, é uma população que pode ficar acometida, sim, Quando de a sintomas gente não depressivos. aceita os limites que o corpo, né? Porque, gente, isso é natural. Se a gente não tiver, porque não viveu para isso. Eu prefiro ter, assim, durar bastante para conviver com todas elas, de preferência da melhor forma possível. Mas se a gente não tomar cuidado... Com certeza. E a gente tem que pensar também que existem dois tipos de envelhecimento. Existe o envelhecimento saudável, mas existe o envelhecimento doente, cheio de patologias, que eu acho tem que fugir, né, gente? é o mais complicado. A gente tem que pensar e todo momento é hora de melhorar, né? Com certeza. Não interessa se eu já sou vovó, já tô lá, nunca pensei nisso, nunca me cuidei. Dá tempo ainda, começa agora, tá bom? Começa agora. O Felipe vai explicar pra gente hoje, tintim por tintim. E eu só vou dar bom dia pra vovó que tá aqui no programa hoje. Obrigada, Rosana. Obrigada, eu. Você estraga a sua neta? Estrago. Mas estraga como? Deixando ela fazer o que ela quer ou com as comidinhas? É as comidinhas. Ah, ela é comidinha, boa de tá garfo, de então as comidinhas. E a vovó deixa? Deixo. E Brigo faz, com né? a vovó que não deixa, né? Então. Bem. ela mora em São Paulo também, vem só nas tem que férias, né? aproveitar, Então né? tem que aproveitar. Também acho, É, gente. Eu então- também libero daí. Não pode ser muito ferro e A mãe fogo que com educa, criança. né? Exato, a avó não deseduca, mas dá uma folgadinha nas regras. É, escondidinho. A mãe não tá vendo, né? Não. Não, mas vai ver. Ela sabe. Ela sabe também. Bom, Ela libera isso. só nas férias. É. O que você vai ensinar a gente a fazer hoje? Um puxa-saco. Ah, que legal. É um puxa-saco diferente, Olha aqui, gente. ó. Vamos pendurar ele lá Isso. na nossa cozinha. Tem outro ali, ó. E aqui, ó, abre a tampinha Uhum. e põe o saquinho aqui. Você vai lá buscar. Você sabe que eu Isso. tenho... Pega por aqui. Pega por aqui e Isso, coloca por aqui. Ah, descobri. Uhum. Aqui. Eu tenho um puxa-saco na minha casa, não é assim. É aquele mais básico do básico. Uhum. Miguel já descobriu, né? Agora- Ele pega o canudo do puxa-saco e vai arrancando todas as sacolas do puxa-saco. Pode deixar a criança brincar com sacola, né, gente? Não, eu vou não. eu catando todas as sacolas e arranco da mão e já escondo, porque criança verdade. com saco plástico Não pode. não pode. Não Perigo, pode. perigo. Isso. Tem que usar máquina. Tem que usar bastante Usar máquina a máquina aqui. de costura. Pra ficar mais fácil e o Uhum. acabamento ficar mais perfeitinho. Né? Olha, esse amarelo também é um. Que lindo Isso. esse, né? Porque você pode usar tanto o tricoline, né, que é o 100% algodão, Uhum. você pode usar o algodão cru, e esse é o chita. Chita. Você pode Dá enfeitar pra baratear de tudo, gente. Dá. Então você pode usar qualquer tipo de tecido, desde que Aham. seja resistente para costura, né? Exatamente, que tem uma resistência, que é uma coisa que a gente usa bastante. E isso. vai ter que lavar, né, gente? E fica bonito, é um algodão bonito. cru Adorei, e a não sei qual que eu chita. gostei mais. Eu adoro amarelo também. É, e esse lindo aqui de esse. floralzinho tá com a chita, tá lindo, lindo, Isso. lindo. Fica muito caro? Não. Se eu tiver tecido, então? Porque que nem esse tecido é bem mais barato, né? A tricoline que é o mais caro, mas não fica não. Eu acho que você vai gastar de 6 a 7 reais para fazer um desse. Muito bem, amei. Né? Assim que a Aí gente gosta. você começar a enfeitar, aí, né? Mas eu fiz o simples aqui, é isso daí. Não gastar uns- Não. No máximo uns 12 Isso, reais é aí. super fácil de fazer. E é legal, né, gente? Presente pra vender. Você vai Isso. dar pra fazer o conjunto depois. Tem. Com aquele que coloca em cima do bebedouro de água, não é? Que mais que faz? Eu tenho aqui, O guardanapo que a gente... Eu tenho aqui embaixo, tenho a cestinha de pão, a cestinha... combinando. Tudo combinando. Pode fazer o pano de prato, pode fazer Aquele que a gente coloca em cima do fogão, que é um pano de prato mais bonitinho, que a gente Isso, não faz usa. o joguinho completo da cozinha. Fica que nem a casa da vovó mesmo. Fica, né? fica. Pois bem, eu volto daqui a pouquinho para a Rosana já começar a fazer, porque eu vou aqui começar a conversar com o Felipe.
Dia dos Avós, não tem como não falar, né, da melhor idade, porque assim, né, falar terceira idade, o pessoal da terceira idade ficam bravos, viu? Não pode falar não, é a melhor idade. Tem gente que já não aceita e já fala melhor idade pra quê, não tem? Como que é isso, Felipe? Olha, eu acho que está sendo um pouco difícil viver uma melhor idade no nosso país hoje em dia. Tá, Quem vê os noticiários... Sem contar nessa parte, né, gente? Pois é. E realmente é o que os dados mostram pra gente, né? De fato, a gente tem que estar cada vez mais atento a essa população. E a gente não essa está faixa preparado etária. para isso, né? Ou não? Não. A comunidade não está preparada para lidar com a terceira idade, porque a gente vai trabalhar e aí os avós acabam muitas vezes ficando sozinhos, porque ficam viúvos, e aí a família não consegue dar a atenção que deveria, não tem espaço para todos eles. Não tem atendimento na saúde adequada, preparado. Ao mesmo tempo, as casas não estão preparadas para os idosos. É difícil, né? Você veja que interessante, né, Poliana? Em 1960 foi que começou a nossa mudança das pessoas saírem da zona rural para parte da urbanização. Houve sim muito investimento em medidas sanitárias no nosso país, então as quedas de mortalidade foram muito grandes. Hoje a gente tem mais assistência, mais desenvolvimento técnico para poder socorrer as pessoas, então nós estamos vivendo mais. A longevidade está chegando. E cada balanço novo aumentando, né? Exatamente. Olha só que interessante. No ano de 2001, um estudo levantado foi feito de que nós tínhamos mais ou menos 9% da população de idosos no nosso país. Em torno de 15,5 milhões de pessoas. Em 10 anos, 2011, esse número subiu quase que 50% em apenas 10 anos. Então, esse aumento que passou para 23, 24 milhões de pessoas idosas vai ter suas consequências. Com certeza. E daqui 10 anos, esses 24 milhões serão aí muito mais de 30, já chegando nos 40 milhões de pessoas. Até porque, como eu falei, nós tivemos medidas sanitárias efetivas, mas porém... acesso a tudo, né? O medicamento, Exatamente. medicamentos melhores, a tratamento. Nós temos muitos problemas, mas tirando essa parte, a gente tem acesso a essas medicações que são melhores. As pessoas estão aprendendo a se cuidar um pouco mais, quer dizer, né? E que aí vai entrar a qualidade de vida. E que vai se piorando cada vez mais quando se amplia a desigualdade social. Exatamente. Que não adianta ter uma parcela desses 24 milhões vivendo muito bem, com acesso, com lazer, né, com tudo que pode ter de bom. E né? o panorama é muito triste, viu, Poliana? Porque um dado interessante para quem está nos assistindo é que se você pegar agora, 10 anos atrás, os últimos estudos mostram que a cada 100 idosos, 12 não tem sequer R$1 de renda ainda no nosso país. Então, essas pessoas estão envelhecendo, vivendo mais, mas sem qualidade com nenhuma. qual qualidade? E isso se agrava muito na população feminina, porque já vem somando-se uma vida toda com salários desiguais, muitas não conseguem se aposentar, quando vivem... viúvas. Acabam tendo que sobreviver da pensão do marido, se tem pensão do marido. Então, a gente saiu do rural para a urbanização, evoluímos muito na parte técnico-científica. Mas tem uma parte social que está ficando para trás. Exatamente. Não cresceu mesmo tanto no mesmo nível, né? Isso é bom, é importante a gente falar disso, gente, porque na hora que a gente vai escolher as pessoas que vão nos representar nas diversas esferas, a gente tem que perguntar para ele, procurar saber quais são as suas propostas para a terceira idade. O que você pensa a respeito? Quais são os seus projetos, seus planejamentos? Como é que você vai ajudar a melhorar tudo isso que a gente tem? Porque senão a gente só pensa nas crianças, no jovem, no trabalho, não tem proposta para melhorar a previdência, não tem proposta para ter mais acesso a lazer, a saúde, né, gente, a transporte digno. Tem nada. E a gente vive correndo atrás do prejuízo, porque pouco se fala de prevenção e promoção de saúde. Exatamente. A gente vai querer tratar no fim do ponto da linha. O joelho tá doendo, né? Não vai prevenir o joelho Exatamente. antes, né? E aí, quando a doença chega, não dá nem o salário mínimo, não dá nem para comprar comida, quanto mais para o remédio, gente. Que intuitivamente, pela sua palavra, essa é a principal queixa
de incapacidade para os idosos, a queixa de dores nos membros inferiores. E o que a gente faz quando a gente não consegue mais andar direito? Senta, para. E aí piora. Aí você vai perder vínculo social, você vai empobrecer. Vai Exatamente. dificultar outras áreas da saúde, porque daí já perde a mobilidade também dos membros superiores, a cabeça, né, gente? Me torno dependente, que isso é muito difícil para o idoso, para o ser humano. né? Imagina, gente, quando a gente pensa assim, né? Eu vivo falando, mãe, vem morar comigo, mãe, vem morar comigo. Eu falo, não, eu tenho minha vida, tenho minha casa, tenho que cuidar. Aí eu falo, você podia vir morar comigo. Ela falou, não, mas aí depois você pensa assim, eu, na mesma situação, uma pessoa independente, que trabalha desde cedo, que faz tudo sozinha, resolve, pá. Aí eu vou parar tudo que a gente sempre faz pra morar com outra pessoa, no ritmo da outra pessoa, na casa da outra pessoa, que não é dela, né? Então a gente também tem que entender, se colocar no lugar dos nossos idosos que estão perto da gente, pra gente exigir menos também, né? Porque se fosse com a gente também não ia querer. Não é? Uma outra coisa que é interessante, você falou da sua mãe, né? Há uma diferença muito significativa da mulher que envelhece e do homem que envelhece. Porque a mulher, ela tem mais vínculos sociais. A mulher, ela vive para a família, para os filhos, tem os vizinhos, ela se desenvolve mais socialmente. O homem, em geral, se envolve mais com o seu trabalho e se torna dependente da mulher, muitas vezes, né? Não cozinha, não sabe lavar, não sabe passar. E quando se envelhece, e você falou da perda conjugal, acaba sendo muito distintos os caminhos que se pegam. Porque a mulher, ela consegue sobreviver muito bem. Isso é um fator de proteção. Lida. O homem tem muita dificuldade de conseguir se promover os seus autocuidados, algo que a mulher fazia muito bem. Por isso que o índice de recasamento é muito maior para homem do que para mulher. Não tem homem viúvo, né? Já arranja uma namorada ali no velório, gente. Exatamente. É piada, claro que eu tô brincando com a situação, mas é fato. Mas é sério, é fator de risco viuvez para homem e não para mulher. E é fator... Tem muita mulher que quando fica viúva aí que parece que renasce, né? Verdade. Falar que É verdade. eu vou fazer tudo que eu quero. Não É verdade. gente? Manda do meu nariz. A gente tem que rir, viu? Às vezes a pessoa tá falando assim, mas a Poliana tá rindo de uma situação séria. A gente tem que falar dos assuntos sérios, sim, de tudo que é triste, mas tem que encarar também essa situação como um momento que vai passar, que a gente vai superar e principalmente que a gente vai crescer com tudo aquilo. Porque se não crescer, gente, sofrimento não vale, tá? Ó, saiu do lugar, estacou ali, tá perdendo tempo, perdendo energia, perdendo tudo. Mas a gente não vai perder tempo, fazer um intervalo rapidinho, tá? Senão o papo vai embora, a gente não faz intervalo nenhum. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta para responder suas perguntas. Aproveita para mandar fazer esse corn dog aqui. Será que vai ficar bom isso aqui? Será, gente? Tenho certeza. E começar também nosso artesanato, tá bom? Tintim faz um rápido intervalo e volta já. Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, eu volto aqui da cozinha, porque segundo bloco é hora da gente colocar a mão na massa deste lado aqui. Vamos começar? Primeiro, Vamos. anota os ingredientes. Corn dog assado. Ingredientes: 2 ovos, 1 xícara de leite, meia xícara de açúcar, meia xícara de manteiga derretida, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, 1 xícara de farinha de milho, 1 xícara de farinha de trigo, meia colher de chá de sal, 8 a 10 salsichas ou linguicinhas defumadas cortadas em rodelas grandes e manteiga para untar. Muito bem, gente. Vamos Ingredientes anotados. Se você perdeu alguma coisa, tvclaré.com. Você já sabe, mas eu tenho que repetir, tá bom? tvclaré.com tem tudo lá. Vamos começar? Com você, Celso. Então vamos. Pega a manteiga derretida. Derreta no micro-ondas É mesmo. micro-ondas. Rapidinho, né? Tem que ser derretida para Facilitar agregar o nosso rápido processo, na nossa massa. Você tem outro tipo de massa, vai farinha de milho também, né? Vamos colocar o açúcar e vamos bater um pouquinho. Açúcar? É. Tá É que essa aqui, massinha. ela fica parecendo uma massinha de pão, assim, mas é com Fica milho neutra, também, nem né? salgada, nem doce. Isso.
Fui surpreendida agora com esse açúcar. É. Não é? Celso com açúcar. Porque o pão caseiro, aquele Pão caseiro, pãozinho aquele caseiro, pão fofinho, vai Eu açúcar, faço, né? A ele gente vai já açúcar. fez aqui pão ciabatta? Ciabatta não. Ciabatta fazer? Não. Tá Ciabatta bom? é... Sabe por que eu tô é pedindo, outro gente? processo, né? Porque Olha o lá. Roberto quer aprender a fazer pão ciabatta. Falei, ai, pera aí que eu já Roberto. sei aonde eu vou pedir. Olha aí, lá. ó. Falei, o Celso tem com certeza com uma fermento receita de pão biológico, ciabatta. tem. Vamos fazer aqui, Vou ué. fazer aqui. Ai, Ah, gente, tem eu adoro até pão caseiro. O pão italiano. Nossa, o Celso faz O- Fora vários os pães. ovos. Eu acho só que a gente não devia aprender a fazer o Pra pão. não fazer muito, né? Não, aquele pão que a gente comeu de hambúrguer lá. O Ai, brioche? Brioche, porque vai eu tanta tenho a manteiga. receita boa. Dá uma depois, quando a gente sabe Ah, o mas- tanto que vai de manteiga. Vai. Não, Aí a esse gente vai fica com mesmo. dor na consciência de comer. E ele é tão bom, né? Ah, ele é bom demais. Fofinho, né? Então. Leve. Aqui você vai usar a linguicinha, né? Isso. Você pode colocar salsicha, linguiça, vamos fazer o doce aqui também. Coloquei a linguicinha porque eu acho legal o sabor dessa Ela tem, linguicinha né, um defumada, defumado, né? Bem defumado, gostoso. gostoso, Mas pra é. molecada pode pôr salsicha, né? Então, ó, batemos o açúcar com a manteiga, coloquei os ovos. Agora eu vou aqui agregar o leite, para depois a gente entrar com os secos. A Alessandra vai me ajudar agora aqui, a Alessandra vai ficar agora só eu vou. olhando, não vai não. Eu tô olhando e querendo comer. Já batemos tudo aqui, agora vamos... Olha lá, ela fica a massinha. molinha, né? Ó. E eu E- tenho que fazer uma forminha, né, Celso? É, a forminha, eu usei usando essa aqui aqui. limpada, né, que a gente Aquela tem. forminha coringa. Pode todo ser mundo maior, tem, menor, né, não tem tamanhos. Pode fazer pequenininho, grande, de repente. Esse daqui é um tamanho bom que vai dar um salgadinho, assim, um muffin gostoso, salgado, né? E aqui E aonde agora... vai entrar isso? Agora? Então, agora aqui a gente vai... A gente untou e enfarinhou para não ter problema de Na hora de porque se formar. se você tiver aquela forminha antiaderente, ajuda bem mais, né? Mas essa daqui não é, então a gente untou e enfarinhou. E aí vai pegar a linguicinha e vamos colocar aqui no meio e colocar tudo no forno para assar. E aí a versão original é uma outra massa, É. uma massa de abrir que enrola e frita. Então, o corn dog, que é legal e tal, mas é frito, né? Frito. Ah, não dá, né? É gente? muito Não óleo. dá. Versão muito É ótima. aquela salsicha que vem no espeto. E aí passa E uma a massinha em massa, volta. e aí frita, né? Não, em eu imersão. sou contra as frituras. Fritura é assim, ai, não tem jeito, vou comer uma coxinha. Tá, eu faço a coxinha assada, não fica tão boa quanto a frita. Mas, tô morrendo de vontade de comer a coxinha frita. Então vai lá, come a coxinha e passou. Chegou, pronto. Ano que Faz vem, aquela que a gente fez aqui no que programa, que vem. vale a ano que pena. vem, você tá com vontade de comer coxinha, você come. Isso, Porque é. fritura por imersão, minha gente, é um atentado à saúde. É verdade. E pode, você viu que eu mudei o visual aqui? Eu tô vendo, você tá Ai, gente, chiquérrima. eu não Dá pra resisti. ver aí? Olha o Eu avental. não resisti, ó. De quem que é esse avental? Da nossa querida aqui, ó, artesã A hoje. Rosana que da fez o Rosana. jean, gente, olha lá. Gente, tem até bolsinho, olha isso. E enfeitado, né? Todo enfeitado, né? Ó, com a fita aqui pra amarrar toda bonita. Eu falei, não, Rosana, eu não quero ficar com a avental que eu tô, eu quero o seu. Lindo, parabéns, viu? Que Obrigada. criatividade, né? Bom, aqui agora é só isso. Preencher, colocar a linguiça em forno. O forno está pré-aquecido e vamos lá. Agora forno, depende do seu forno. 10, 12, 15. Crescer e ficar douradinho. Como Ele diz dá a uma- Alessandra. Marido e forno, é fogão tudo, e forno, cada um seu, tem né? o seu. Então aqui o nosso é potente, né? Mas em bem- casa vai demorar um pouquinho mais. Bom, É. então eu vou lá no artesanato quando o Celso vai aqui preencher. Sentir o cheirinho, né? A gente vai pelo cheirinho também. Quando a avó faz o bolinho, a gente fala, cheirou, vó. Cheirou. Tá pronto, né? Cheirou, vó. Muito bem, Rosana. Vamos começar? Vamos. Mas antes da gente começar aqui a costurar e fazer todos os passo a passos para você, o passo a passo para você, anota os materiais. Puxa-saco. Materiais. 2 tecidos tricoline algodão cru ou brim de 36 cm por 46, 2 tecidos de 19 por 21, estampas diferentes, uma manta acrílica de 19 por 21 e viés. Muito bem, hein? Bem simplesinho para você. Isso, Não tem é bem- muito a falar, não vou fazer porque não tenho material. Não, super fácil. E você pode usar o que eu falei, pode usar vários tipos de tecidos. Eu né? posso fazer na frente com um, aqui o verso Pode. com outro, Uhum. gente. Aproveita o tecido que tem. É.
que a gente está nessa fase de consciência de consumo, tá? Esse algodão cru, além dele ficar muito bonito, ele é bem barato, né? Então, vamos lá. Você vai cortar duas partes, que é o corpo de 46 por 36. É 36. É um retângulo, Isso, gente, ó. 46 por 36. Corta os dois tecidos do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Aí, para a parte de cima, você vai cortar 19 por 21. Aí, é bom fazer uma cor diferente, ó. Fazer ficar, uma linha isso, uma diferente, linha pra ficar diferente. chique. Isso, para você... Mas nada impede de fazer tudo igual. E uma tirinha de 5,5 por 23. Você pode usar o próprio viés. Legal, Tá? para fazer aqui a nossa alça. Ou você faz uma alcinha do De tecido, tá? Depois eu ensino a cortar a alcinha. Então, pode ser um viés mesmo. Aí, você vai pegar essa parte de baixo. Deixa eu ver se minha fita métrica tá aqui. Agora, se precisar de fita métrica, eu tenho. Rafa, assim, pra comprar. Você eu vai... precisei medir umas coisas aqui, não tinha uma fita métrica. Não é Você bonito. marca o meio, tá? Faz um piquezinho aqui. Aí você marca 3 centímetros pra cá. Tá? Pra fazer o redondinho, que é a abertura, né? Isso, abertura. 3 centímetros pra cá e 3 centímetros pra cá. Tá? Marca com o lápis mesmo. Isso, eu uso qualquer coisinha lá que a gente tenha pra fazer o redondinho. Alguma peça que tenha 6 centímetros de diâmetro, você marca aqui, tá? Dá pra pegar xícara, dá pra pegar copo. Dá, tudo que... pires, tudo que é uma tampinha de latinha. Aí você corta. Esse tecido é tão bom de cortar, né? Esse de costurar também. A gente adora. A gente, porque Você eu sou metida a mexer na corta. máquina, viu, gente? Eu gosto de costurar. Aqui na parte de cima, você vai dobrar ao meio também, fazer o piquezinho. Vai marcar 12 centímetros. De alturinha aqui. A altura, marcar 12 centímetros. E 1 centímetros aqui. 1 centímetros. E corta. Aí eu vou fazer um Vzinho, né? Um triângulo com uma base bem pequenininha, né? Com 2 centímetros só, porque vai cortar um vai de cortar cada um lado. de cada lado. Aí você corta aqui. E lembrando, né, gente, quando você vai começar a fazer artesanato e mexer com tecido e costurar, deixa uma tesoura nova só para tecido. Só para tecido. Não usa mesmo que a gente usa na cozinha para cortar a unha. Não, pelo amor de Deus. Senão ela mastiga na hora que vai ficar cheio de dentinho, o tecido fica horrível. Isso. Aí a gente vai cortando para arrumar, vendo, acabou o tecido. Ó, ficou assim, aqui em cima. E a parte de baixo. Um redondinho. Deu aí, Aí né? você fez redondinho aqui embaixo, né? Tô vendo aqui, ó, nosso puxa-saco, gente, ó. Isso. Ele tá abauladinho aqui na lateral. Você marca com qualquer coisa também redonda, você marca aqui, E corta, corta a pontinha. aí dobra, porque aí fica os dois lados iguais. Eu vou levantar. E corta o redondinho. Pego aí meu pires, minha xícara, Isso, o que quiser. Ou um CD. Um CD é bom. CD. Se ainda Dá tiver CD certinho. na sua casa, né, gente? Foi trocado pelo tempo. Eu tenho que eu uso só pra isso. Guarda aquele CD. Geralmente a gente tem uma caixa de costura, não tem? Você Põe tem. o CD junto, faz Isso. parte Eu tenho várias peças de cozinha que eu uso no ateliê. É isso aí. Aí você pega um viés. Mede. Mais ou menos. Dá pra ver? Dá pra ver. Aí você vai pôr o viés aqui, ó. Gente, o viés pronto é TDB, tudo de bom. Tudo de bom. E aqui tem que ser o viés pronto ou fazer aquele viés mesmo, que é o Enviesado mesmo, né? Não dá que pra já... cortar uma tira e querer pegar redondinho, que não vai. Que não vai. Aqui tem que ser esse viés mesmo. Então, para as iniciantes na costura, melhor compra o esse. viés pronto. Isso, Tá? Vende é o assim, de ó. 4 milímetros. Tá vendo? Ó, Vende assim. Se você, ou você E vende compra solto também. por metragem. Eu quero só 30 centímetros, você vai lá e compra 30 centímetros. E tem de todas as cores, né? Tem, todas.
Então dá pra você compra os tecidos antes que você vai fazer o seu composê e depois vai atrás do viés e você escolhe o que melhor combina com a sua peça. Isso. Aí você coloca o viés, passa uma costura. Aqui é a mesma coisa você vai fazer. Roubei seu viés. É. A mesma coisa para dar esse acabamento aí. Olha, gente, como fica, para mostrar para vocês. Tá vendo? Aqui em cima, na parte de cima, olha, fica com o acabamento certinho, que pregou o viés vermelhinho. E na parte de baixo também, onde a gente vai puxar o saquinho, ó. Tá vendo? Com o viés certinho, porque daí esse tecido ele desfia, né? Desfia. Então, se a gente não fizer esse acabamento... E aí, fala, mas eu posso virar e fazer uma bainha. Pode, mas aí não vai ficar retinho. Não vai ficar bonitinho, assim, redondinho. Ó, se você for... E se você não conseguir fazer ele de uma vez, assim, uma costura, você pode colocar primeiro uma parte do viés, faz costura aqui, aí depois vira. Que é pregar o viés? Isso, 2 vezes. Que é mais fácil fazer assim, ó. Certo? Aí vira e passa a costura. Passa 2 costuras na mesma peça. Tá? Então ele vai ficar... A gente vai guardar esse. Deixa eu tirar isso aqui pra... Ele vai ficar assim. Certo? Costurado, olha isso. só. Aqui, você, tá vendo? Olha, outra cor de viés combinando com o tecido que a Rosana trouxe pra gente. Isso. Ele vai ficar assim e passa uma costura e volta toda, ó. Juntando a parte da frente com a parte de trás. Eu fiz uma com direito, avesso com avesso, porque eu vou colocar o viés para fora. Tá? Se você quiser fazer sem o viés, aí você coloca direito com direito, certo? E vira a peça. Vira. Só que aí você tem que fazer um outro acabamento aqui. Aí só esse pedacinho que vai ficar gente, sem. Colocar o viés na ponta facilita tanto a vida. Facilita mesmo. Vamos facilitar a nossa vida. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, enquanto a Rosana vai colocando o viés aqui na lateral para mostrar para vocês depois, tá? E aí a gente volta para terminar, fazer mais um pedacinho de artesanato e voltar ao nosso papo, que agora a nossa cozinha, é forno, é só sentir cheirinho. Gostoso que fica aqui. Um minutinho, a gente volta já. Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim, de volta, eu volto, continuo aqui no artesanato, que a Rosana vai mostrar pra gente mais um pedacinho da nossa peça. Colocando aqui, nessa já, no terceiro, né? Terceiro puxa-saco que você tá fazendo. Isso. Você vai colocar o viés na volta toda, né? E tem a parte de cima, que você... Nossa lapela, né? Isso, a lapela. Que seria 19 por 21. Você, de preferência, faz uma cor diferente, né? Então, você vai cortar a manta, uma cor diferente e a cor do corpo, né? Como chama, um forro aqui atrás, gente, ó. Que a mesa, geralmente a gente põe a mesma do corpinho, né? Isso. E aí um bonitinho, que aqui você usou mesmo para fazer um detalhe aqui embaixo. Isso. Aí você vai colocar o que vai ficar na frente, né? Primeiro, com o avesso para cima. O segundo, né? Isso. E vai também arredondar essa parte aqui. Certo? Arredondou, passa a costura na volta toda. Muito bem. Só deixa 4 dedos aqui para poder desvirar a peça. E depois que costurou, que tira o que sobrou, hein, gente? Não corta antes, que eu sou a doida da tesoura. Eu quero várias vezes a tesoura aqui e fala, pode cortar, não, costura primeiro. Isso. Não vai fazer como a Poliana, hein? Primeiro costura. Aí você arredonda. E todo o canto arredondado, ou você usa a tesoura de picote, ou você faz uns tiques aqui, ó, uns picos. Com cuidado para não cortar Para não cortar a costura, correto. Já falei da história da minha tesoura de picotar, né, gente? Aí você... Não quase ninguém mais tem essa tesoura, né? Não. Assim, antes todo mundo tinha em casa. Nem artesão, corta nem todo essa mundo pontinha, tinha. Ó. Agora ninguém mais tem, então eu fui lá e comprei a minha. Aí você vira. Deixa o tamanho que você caiba a sua mão, não vai deixar um buraco Isso, uns 4 dedos tá bom. Porque senão depois tem que... Fechar muito, né? Porque esse não vai precisar, mas... Vou tirar esse daqui, que esse Isso, já foi. Esse também pode tirar. Pode tirar todos.
Vai nascendo. Isso. Não é que essa Aí peça é você pequenininha, e quando ela vira. peçona, a gente vai virando, fala, não vai passar. Aí já ajuda com alguma coisinha, né? Agulhinha de crochê, Isso. de tricô, um vira-boneca aí, o que tiver na mão. Isso. A própria tesoura, mas com cuidado. Isso. Certo? Ficou assim. Ai, que lindinho vai ficar essa Aí minha. você passa uma costura aqui, ó, pra rebater a costura, a peça. Pra segurar a manta também, E passa né? ferro. Nesse aqui, você fez o quilt. Eu fiz um quilt livre, tá? Lembra que a gente falou do quilt ontem, gente? Ó, então Esse aqui é um nessa quilt livre. abinha tem o quilt pra prender bem a manta atrás, né? Isso. Aí você faz, colocou uma cianinha aqui de detalhe. É, você vai Tá? inventando. Inventando Verdade moda. inglês. E a fitinha para pendurar é 5,5 por 23. Então você faz assim, você dobra ao meio, passa ferro, aí você pega essa parte ao meio, a outra, faz isso, 2 costuras aqui. Certo? Também quando a gente faz bolsa, usa muito fazer, Isso, né? isso. Essas Aí- alcinhas. Daí para um pouquinho. Eu vou voltar para a Rosana não terminar de uma vez, gente. Para não terminar, segura um pouquinho para o pessoal que está em casa segurar lá também. Vou voltar aqui para conversar mais com o Felipe. Afinal de contas, né, gente? Falar de terceira idade é falar ou da nossa realidade ou do nosso futuro, não é? Se Deus quiser, todos chegaremos lá. A gente falou de vários aspectos, né, Felipe, com relação aos idosos, das necessidades com relação ao social, que o nosso país não acompanhou. Muitos países correram atrás, Japão principalmente, que tem uma população idosa grande, né? Eles muitos centenários e vivendo bem, né? Porque o país já vem pensando nessa população há um tempo já, né? Exatamente. A gente vai conseguir melhorar, mas ao longo de um prazo aí também. Precisa começar a mexer nas coisas para não deixar, porque senão, gente, não vai chegar nunca essa realidade, né? As pessoas vivem mais e nós também estamos envelhecendo e o que estamos fazendo pela nossa saúde, né? Pelo nosso envelhecimento ser também mais saudável. E assim, tem pesquisadores diversos, o professor Odeibler também, que é da Unesp, que faz pesquisa do envelhecimento, ele fala do quanto a população idosa está crescendo num ritmo acelerado, né? Aumentando, a cada década aumentando muito, e como falta tudo. Nem cuidador de idosos, nem na área de saúde lá, os geriatra enfermeiros, mesmo. Geriatra é uma especialidade que quase não tem. Aí Psiquiatra também. Tá bom, arranjei lá um médico, a pessoa precisa de um cuidado especial na casa, a pessoa que acompanhe, não quer, né, os filhos não tem como cuidar, vou colocar uma pessoa para cuidar. Não tem. É, um cuidador, né? Que seja responsável, né, porque fala cuidador, gente, exatamente. cuidador. Mas que seja habilitado, que saiba socorrer no caso que aconteça alguma coisa. Não tem, gente. Então a gente tem que pensar no idoso, que não estão pensando no idoso, estão pensando na gente mais pra frente. E um dado que, infelizmente, ele é triste, mas a gente tem que falar, é a questão do suicídio. Sim. Quando a gente fala em suicídio, eu me assustei bastante vendo alguns dados maiores, né? E o suicídio aumenta conforme aumenta o tempo de vida. Por incrível que pareça, na terceira idade, o índice de suicídio é maior acima dos 80 anos de idade. Porque, veja, o idoso vive uma sucessão de perdas continuadas. Perdas da sua capacidade física, perda do seu trabalho, da sua autonomia, da sua inserção social, a perda financeira. Então, você fala assim, nossa, é ruim demais envelhecer. Na verdade, isso é um processo que todos nós, como nós falamos, vamos passar. Mas uma coisa que eu queria falar, Poliana, para a gente poder entender o suicídio e a depressão no idoso, é que, eu não sei se o pessoal de casa sabe, mas existem 2 tipos de envelhecimento. O que nós chamamos de um processo de envelhecimento dado pela senescência e um processo de envelhecimento que é a senilidade. O que é isso? Na senescência, quando nós falamos desse processo de envelhecimento, é o envelhecimento celular, que acontece ao longo de uma vida inteira. Mas veja que interessante. Como é que nós podemos entender o que é a velhice, ou o que é o envelhecimento?
todas as células do nosso corpo, elas lá dentro têm uma partícula bem pequenininha que é um relógio. Que é um relógio biológico. Não tem como a gente matar esse relógio? Pois é, então. Não dá, Ter até tem. Quando a gente desenvolve um tumor, por exemplo. Não quero. Não, Né? não quero. Deixa o relógio funcionar. O tumor ou o câncer é a perda do controle desse relógio, que passa a multiplicar indefinidamente as células, gerando uma alteração da estrutura celular. Então a gente não quer que o relógio morra, Não. deixa ele lá Deixa ele funcionando. lá, funcionando E o que acontece? As células, elas vão se dividindo ao longo de uma vida inteira, necessariamente para ir renovando o tecido que nós temos. Exemplo da pele. Se a gente vai, por exemplo, fazer uma esfoliação, a gente está tirando as peles ou as células, né, de tecido da pele que estão lá envelhecidas. Porém, o tecido não é velho. Então, o que leva, de fato, ao envelhecimento normal, a senescência, é que, dado um certo momento, essa multiplicação celular começa a definhar. Começa a diminuir. E essas células que começam a envelhecer já não mais são substituídas por células jovens, como é quando nós somos jovens. Isso leva ao aspecto de envelhecimento físico, que nós vamos vendo ao longo da idade. E são as ruguinhas que vão chegando, né, gente? O tônus do corpo já não é o mesmo. A gente já não tem a mesma disposição física, né? A mesma. Às vezes alguma coisinha dá uma rangidinha. Né? Agora veja, se nós vamos passar por isso e não temos como fugir disso, dá para melhorar, né? Nós temos que pensar qual é o processo de envelhecimento que nós estamos tendo, porque existe o segundo, que é o da senilidade e que é o mais comum. Ou seja, nós passamos pelo processo de envelhecimento, mas nós estamos também num processo de danos continuados aos nossos tecidos. Quando nós não cuidamos do nosso bem-estar físico, mental, usamos álcool, drogas, tabaco. Tudo isso associado a todos os fatores agressores, poluição e tudo mais. Os alimentos que a gente come que não são saudáveis, né, gente? Que a gente come sem saber, né? Exatamente. Os hormônios que estão nas carnes e tudo mais. Isso empurra a célula que está se multiplicando a ter que se multiplicar mais e mais e mais para tentar reparar os danos que são causados. Como vai ficar o nosso reloginho, o telômero, que é o nome desse reloginho, dentro desse processo acelerado? Nós vamos ter um envelhecimento precoce. Como a gente está ultimamente, acelerado. Aí você veja, uma coisa é você chegar na velhice num envelhecimento natural, aonde eu mantive um bem-estar. Outra coisa é eu chegar na velhice com diabetes, pressão alta, incapacidades, dores, fraqueza muscular e uma série de outras complicações, doenças cardíacas, neurológicas, respiratórias. Veja, qual é a comorbidade mais comum, ou as doenças mais comuns nos idosos? Problemas cardíacos e respiratórios, principalmente enfisema pulmonar para o nosso país. 2 causas preveníveis, porque se tivermos qualidade de vida, evitarmos o sedentarismo, conseguimos melhorar a condição de pressão e tudo mais, associado também ao não fumar, por exemplo, que gera um enfisema, são causas reversíveis em que você investe na qualidade de vida, na prevenção e na promoção de saúde para essa pessoa. Então, diante disso, essas perdas continuadas são inevitáveis, mas o sofrimento pode ser maior quando nós não temos saúde. E isso, com certeza, vai abrir espaço para que nós tenhamos mais condições de humor deprimido, porque haverá sofrimento cada vez maior nessa condição, nessa etapa da vida. E nós temos que pensar já, né, gente? Vamos pensar na prevenção? Já tô lá na terceira idade, já tô com dor no joelho. Mas dá para melhorar, né? Nunca é tarde aí. Nunca. E essa questão da depressão, ela é muito séria. Como que a gente percebe que o idoso está deprimido? Olha, porque às vezes ele esconde também, né? Principalmente os homens que são mais fechados, mais sisudos. Falam, ele sempre foi assim. E tem uma depressão ali imensa, escondida. A depressão no idoso, ela exige muito cuidado para ser diagnosticado. Primeiro, por quê? Muitas vezes, esse idoso está tendo perda cognitiva, ou seja, da capacidade de concentração, de fazer suas coisas, pela alteração, pelo envelhecimento do tecido neurológico dele.
E aí, como ele vê que ele não consegue mais desenvolver as atividades normais dele, ele começa a abrir mão disso. Isso pode ser um quadro, sim, de depressão, mas muitas vezes que já está se associando ao início de uma demência. São pacientes que, por exemplo, às vezes a gente acredita ser deprimido, mas na verdade é um processo demencial que está acontecendo. Agora, no idoso, muitas vezes a depressão vem mascarada. Porque ele não vai vir de fato falando. O idoso, ele vai falar assim, eu tô com uma dor nas pernas, eu tô com dor nos braços, não quero sair. Exatamente. Só que o que acontece? O que determina a depressão, né, é uma série de sintomas. A começar pelo humor deprimido. Primeiro, o que é humor? Humor é o nosso bem-estar mental. A pessoa está de bem com a vida, vai lá fazer um bolinho, que quer agradar todo mundo, fazer um bolinho que eu vou receber visita. Começou, não quero fazer nada, não quero nem comer. Exatamente. Não quero nem ter o telefone. Opa! Quando esse humor começa a se deprimir, como você está falando, né, eu vou tendo uma perda gradual do meu bem-estar mental. Só isso caracteriza a depressão? Não. Muitas vezes, por exemplo, se a gente tiver uma briga aqui agora e discutir, eu vou estar com o meu estado emocional e o meu bem-estar emocional afetado. E isso não é depressão. Junto, então, tem que ir associado outras condições que, primeiramente, também vêm com a perda do interesse pelas coisas e do prazer, continuamente por pelo menos 2 semanas sem oscilação. Então, não é, por exemplo, hoje eu estou triste, briguei com você, daí fui em casa, dormi, acordei bem, vou trabalhar, puxa, mas hoje eu briguei com meu chefe, agora estou triste de novo, estou deprimido. Não. Esses altos e baixos são normais na nossa vida, né? São os percalços da vida. Exatamente. De qualquer pessoa. Na verdade, eu preciso estar com esse humor constantemente deprimido por pelo menos 2 semanas. Um tempo, já que a pessoa está se arrastando, não vê mais alegria, nenhum dia ensolarado. Né? Ou não, a pessoa gosta do friozinho, num dia com a temperatura, fala, E só isso é suficiente para determinar? Também não. Aí nós vamos ter também outras condições que o psiquiatra vai investigar na consulta. Quando a pessoa está ali contando como ela está sentindo, como ela está vivenciando essas experiências de vida dela, eu vou ver principalmente, se tem alteração do sono. Muitos pacientes deprimidos abrem quadros de insônia, ficam pensando demais na vida, ruminando, né? A gente falou que as pessoas ficam ruminando. Ou muitas vezes ficam com excesso de sono, porque não tem mais força para fazer nada. Muitas vezes vai alterar também o apetite. Então essa pessoa começa a não querer comer mais, como você falou, ou começa a ter um super apetite e vai colocando comida para poder enfiar alguma coisa e preencher o buraco que está se criando dentro dele, né? Buraco de quê, né? Nem sabe, de fome é que não é. Exatamente. Junto com isso, há uma lentificação, muitas vezes, psicomotora. O que esse palavrão significa? É mais ou menos assim, eu estou aqui conversando com você, mas nossa, eu não estou me sentindo muito bem e eu tenho ficado cada vez mais triste e você vendo como eu estou arrastando a minha fala, eu estou lentificando o meu agir, vai parando. Isso é muito comum da gente ver no paciente deprimido. É diferente do paciente falar assim, Poliana, olha, eu já não estou muito bem e tal, mas você viu, o Corinthians ganhou. Eu posso estar triste de uma série de coisas, mas o humor deprimido, ele puxa o meu afeto junto para baixo. Tudo para baixo. Eu vou lentificando, eu vou parando. Não tem graça nem a novela que gostava de ver, né? Nem o jornalzinho na rádio que eu escutava de manhã, nada mais tem graça. Exatamente. A parte cognitiva fica afetada. Por exemplo, aquela pessoa que rapidamente decidia facilmente entre mulheres, roupa vermelha e roupa azul. Mas azul. Todas as mulheres têm esse problema, todo mundo é deprimido. Não, mas mulheres são indecisas. Mas veja, coisas que antigamente eram mais fáceis, decisões, elaborações, começam a ficar mais difíceis também. Associado a isso, pode vir também os pensamentos de menos-valia, que é, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, ninguém me vê, e que pode terminar com o cenário suicida, que foi a pergunta anterior, que é quando eu começo a elaborar como eu vou sair desse sofrimento. Freud já dizia assim. Tenho medo de Freud. Você tem medo de Freud? Freud dizia assim, o maior prazer na vida é a morte.
Você fala assim, como assim? Que coisa mais maluca e bizarra. Também. Porque o que é o prazer? O prazer é a ausência de sofrimento. E só existe uma forma de se eliminar todos os sofrimentos da vida, que é não existindo mais, que é morrendo. Então, o que é felicidade? Agora, colocando na outra ponta do nossa comparação. A felicidade é eu conseguir me adaptar a todas as dificuldades e me sentir capaz disso. E ir levando, gente. Isso não significa que eu não vou estar triste, que eu não vou sofrer. Que eu não vou... Exatamente. Aí entra o panorama bom de envelhecer, que é possível sim, pela senescência. Cuidando. Aceitando as minhas limitações, não dá mais para correr, mas dá para caminhar. Dá para caminhar. Não dá mais para eu ir adaptar, viajar, né? para eu subir de ônibus sozinho, mas eu vou com a família, alguém me ajuda a subir o ônibus. Vai se E adaptando. aceitando as debilidades físicas e propondo novas coisas, né? Não dá para fazer isso, mas vou fazer aquilo. Até porque chegamos no momento da vida em que vivenciamos a maior parte de nossas experiências e o que se espera é que nesse fringir, nesse totalizante de vida, eu consiga ser mais sábio para decidir. Gente, só a vivência nos torna sábio, né? Só o tempo. Verdade. Como a gente vai ficando mais velho, que a dias gente vividos. vai aprendendo a lidar com muita coisa, deixando que as coisas nos afetem, tirando sarro das nossas aflições antigas, não é? Você não para pra pensar, fala, nossa, aquilo me magoava tanto, me maltratava tanto, hoje eu nem tchum mais, ó, morro de rir daqui. Ri da gente, Ri né? da gente Ri da gente né? mesmo. É bom. Preciso fazer um intervalo voando, que eu tô super estourado o bloco, mas quero mandar beijo pra Sofia, de 5 anos, que assiste o programa todos os dias. Para Maria Aparecida do Centro, bom dia, Tintim, para todas as vovós. Para Giselda, sempre com a gente, feliz dia das vovós. A Jéssica Oliveira também, beijo para minha avó Maria. A Neuza, bom dia, quero deixar um abraço pro meu querido Dr. Felipe, meu médico, Neuza Santos. Beijo, Neuza. Obrigado pelo carinho. A Mara, lá do Cervezão, só de pensar em envelhecer no Brasil já dá depressão. A gente compartilha do seu pensamento. Mas trouxemos Mara. um cenário mais positivo agora. Vamos pensar no mais positivo, vamos pensar no que como a gente pode dar a volta em muitas situações que são ruins, que é aí que a gente aprende a viver e não deixar essa danada da depressão chegar perto da gente, tá? Afasta ela pra longe. Vamos fazer um intervalinho? A gente volta já. Amor não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim, de volta, gente. Eu continuo aqui com o Dr. Felipe, porque, né, a gente tava falando da parte triste aí do envelhecer, de todos os... Por que a gente tem que falar, gente? Porque quando a gente não conhece, a gente não sabe o que tá acontecendo, né, Felipe? Sim. Não só a pessoa, que às vezes fica com dificuldade de reconhecer esses sintomas, mas nós que estamos ao redor, os amigos, os familiares, os filhos, os netos, né? Que começa a perceber, nossa, a avó toda vez que eu chegava na casa dela, fazia um bolinho, tinha um bolinho me esperando. Já não tem mais. Por que será que a avó tá assim? Não é? Exatamente. É um sintoma, gente, para um alerta. Que às vezes está só faltando uma engrenagem, uma graxinha nessa engrenagem, né? A depressão ela vai sendo construída, ela não cai de paraquedas. Ela não começa da noite pro dia. A gente tem que ir lendo os sinais que as pessoas vão nos dando diariamente, né? E aí dá para a família ajudar, não só com o diagnóstico, mas também incluir essa pessoa mais nos seus... dar mais atenção, né? Porque eu acho que essa melancolia vem justamente pela falta de atenção, de estar junto. E de viver não em sociedade, muitas vezes. Aí vem os grupos de apoio, os grupos de terceira idade, Que se a gente sentir... viu ontem, Exatamente. Dança, gente, amei! Dança até funk. E o mais importante, o enfrentamento, ele tem que partir, antes de mais nada, da própria pessoa. Resistir à melancolia é ter crítica de que os recursos para enfrentar as minhas perdas continuadas está dentro de mim, pela minha capacidade de ver a minha vida e de seguir em frente e tirar dali. Saber que eu sou capaz. Exatamente. Esse é o enfrentamento que é preciso ser feito todos os dias. Gente, a solução de todos os nossos problemas está aqui, ó. Ou aqui. Ou nos dois, tá? Não acredito que a cabeça esteja longe do coração. Por isso que tá até perto, tá? Fisicamente. É a gente que sabe onde é que o nosso calo aperta e como é que a gente vai resolver aquele problema. E procurar ajuda.
Porque muitas pessoas acham que o psiquiatra acho que é quase... De doido, né? Exatamente. Tô doida não vou no psiquiatra. Gente, precisa parar com essa coisa aí, hein? E hoje Isso é um atitudes preconceito. tão simples, uma simples medicação pode mudar a vida, pode salvar vidas. Salvar a vida. Como também a terapia, ajuda também social, da família e, lógico, o querer individual de cada um. Exatamente. Sozinho a gente não consegue nada nesse mundo, tá? Só dar o primeiro passo na mudança. A gente decidiu mudar, vamos conseguir unir a todos que tem no nosso redor. Tem tanta coisa pra gente fazer, né? Mas antes de a gente continuar nosso papo, vamos saber com o Paulo Lima as notícias dessa quarta-feira. Bom dia, boa tarde, acho que já é, né, Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Poliana. Bom dia para quem não almoçou. Eu tô com aquela sensação de bom dia ainda, né? Vou ter boa tarde só lá para 1h30, que o divisor de águas é o almoço ali, né? Mas enfim, todo mundo ligado aí no Tintim, o pessoal que está aí no estúdio participando do programa, muito bom dia, boa tarde. Bom, hoje, como destaque do Rio Claro Notícias, uma questão que aconteceu ontem à noite, até curiosa e muito preocupante, né? Um desentendimento de casal acabou no incêndio ali no Jardim Portugal. O Corpo de Bombeiros foi chamado, a princípio, por uma reclamação, uma denúncia, né? Uma solicitação, melhor dizendo, de fogo em veículo. Mas o que aconteceu é o seguinte, o veículo estava na garagem, do lado de outro que também pegou fogo, e aí parte da casa já foi afetada, móveis, e segundo o próprio tenente do Corpo de Bombeiros, foi um desentendimento no casal ali, e aí acabou colocando fogo no carro, na briga por causa de patrimônio e tudo mais. Você imagina se vai para as casas vizinhas, isso aí, o problemaço que não podia ser. Bombeiros, mais uma vez, agiram rápido, fizeram ali a contenção, e nada de mais sério aconteceu e o casal foi preso. Foi levado para o distrito policial ali para prestar esclarecimentos, afinal de contas, não é uma brincadeira, é uma coisa bastante séria. Fomos também às ruas hoje, né, atrás do preço dos combustíveis. E é claro, nós estamos no Brasil, né, infelizmente, né, para subir foi um foguete, para baixar agora, apesar da decisão judicial, passo de tartaruga. A justificativa é que, né, na sexta-feira, assim que o governo anunciou, todo mundo estava com o estoque zerado, que coisa, e aí fizeram a compra do combustível já no preço novo. E agora todo mundo tem estoque, né, para sobrar, né, já no preço novo, e aí não tem como abaixar na bomba, né? Então a população, o juiz foi lá, definiu que teria que abaixar, liminar, obrigando inclusive a voltar ao preço da semana passada, só que isso na prática não está acontecendo. O preço está caro, está lá em cima de novo e lógico está todo mundo esperando para ver se alguém derruba essa liminar para continuar com o preço alto mesmo assim. Para encerrar o Rio Claro Notícias, hoje é dia dos avós e nós temos uma matéria curiosa, viu, Poliana? Essa aí a gente achou mesmo. É uma vó que também é bisavó e tataravó dos mesmos bisnetos e tataranetos. Né? Entendi isso aí, não. Vamos à matemática da coisa aí, dessa árvore. Me ajuda que a loirice às vezes atrapalha. Olha aí, que bacana. A dona Aurora é o seguinte, Peraí. Ih, confundiu. Ela é bisavó de uma moça que casou com um primo de segundo grau, que é neto dela. Ah, meu Deus. Então, o marido é neto e ela é bisneta. Então, aí os filhos do casal são bisnetos e tataranetos. Deu para entender, mais ou menos, o angu do molho da coisa? Hein? Mas é legal, uma história bacana de contar, no mínimo, muito curiosa, né? Mas a matemática, assim, né? Os bisnetos, né? Na verdade, os filhos deste casal, eles são tanto bisnetos por parte de pai, quanto tataranetos por parte de mãe. Olha que espetáculo, né? E aí, o dia da avó para ela é um complemento só, né? Porque ela é bisavó, tataravó, e aí por diante. Beleza? Mas a gente conta com detalhes no Rio Claro Notícias, tá? Se eu não soube explicar direitinho agora, a reportagem vai mostrar tudo. Muito obrigada, Paulo, pelas informações. E você de casa já sabe, o Rio Claro Notícias começa coladinho com o Tintim. Obrigadão. Essa não tem como ficar deprimida, né, Felipe? Com bisneto, tataraneto. Apoio familiar tem. Às vezes a gente até fala isso. Nossa, mas a pessoa tem tudo e tá com depressão. Porque, na verdade, aquilo que ela tem tudo, a família ao lado, os netos, carinho,
às vezes perde um pouco o sentido, né? Sim, Aí- e também nós temos que lembrar que tem muitos tipos de depressão que são endógenas, são da pessoa, não tem somente a ver com o que está acontecendo à sua volta, além de condições clínicas, hipotiroidismo, deficiências de vitaminas, né? E outras condições que às vezes a gente acaba investigando, até, por exemplo, um tumor cerebral, ou como nós falamos, um quadro inicial de demência. Então, essas questões têm que ser avaliadas. E também, Poliana, a gente tem que fazer uma distinção muito importante. Há, sim, o idoso que envelhece e perde o sentido de existir, não se enquadra mais e não tem mais forças para enfrentar aquilo e deprime. Mas há também o idoso que pode ter um humor mais deprimido por fazer um balanço negativo de sua vida. Ah, poderia ter feito isso, assim, assado, essa foi a minha vida, mas isso também traz aprendizado. Ele pode ter os seus sofrimentos, mas não necessariamente ser um idoso deprimido. Quem deprime mais, homem ou mulher? Mulher. Porque vive mais? Porque as condições financeiras hoje sobrecaem muito mais sobre a mulher pelas desigualdades entre homens e mulheres, as dificuldades em Geralmente se manter. elas ficam viúvas, né? Viúvas. E não querem mais ninguém. Apesar de poder ser um fator de proteção. Ai, gente, olha, eu vou continuar aqui com o Dr. Felipe mais um pouquinho. Nosso tempo hoje está estourado, vocês já percebem, né? Eu falo isso todo dia, né? Não consigo controlar o tempo direito, gente. Terminar aqui o nosso artesanato com a Rosana, senão eu fico sem conversar tudo que eu quero, sem mostrar o artesanato, sem comer. Não dá, né, gente? verdade. Vamos terminar tudo aqui. Que a gente se propôs. Isso. Depois que você colocou o viés, você tem que fazer umas pregas. Pode ser uma, duas. Pra parte de cima ficar menorzinha que a parte de baixo, Ela tem tá? que ficar do tamanho dessa aba, Ah, entendi. certo? Do tamanho da aba. Então eu faço quantas pregas forem Quantas iguais, necessárias, né, gente? Eu faço de preferência. duas, um lado, duas, outra ficar De bem preferência. bonitinho. Aí você passa uma costura aqui para estabilizar. Aí tá prontinho aqui. Já fez as já preguinhas. fez as preguinhas, fez a costura. Aí você vai virar do lado das costas, né? Colocar no meio, marca o meio, coloca a alcinha, já coloca a sua etiqueta se tiver, né? Isso é um show, né? As artesãs todas têm o seu ateliê e a sua etiqueta, sua marca, viu, gente? Aí, na parte de trás, você vai colocar a No aba. avesso. Aí você vê o lado que você quer que ela fique. Então, né, aqui eu usei como avesso. Aí você vai passar uma costura aqui. Tomar cuidado, porque ela vai ficar muitos tecidos e tem máquina que tem dificuldade de passar. Aqui tá bem grossinho, porque imagina, ó, Isso. tem os dois tecidos aqui. A manta. Mais dois tecidos da abinha, a mantinha e aqui ainda no meio tem a nossa fitinha aqui, Isso. nossa alça. Então precisa passar devagar. Devagar, Pra não quebrar a agulha, hein? Isso. Então, começa a quebrar a agulha e fala, ai, danado, artesanato, desisto. Aí você passou a costura aqui, você vai virar Passar mais uma, mais uma. pra rebater a costura. Isso, para rebater e ficar assim. Você pode, no caso, colocar viés aqui e deixar sem. Fazer aqui só e prende com 2 pontinhos que não tem problema. Ou passar a costura como eu passei aqui, ó. E aí fica o acabamento assim, perfeitinho, Isso, fica ó. perfeitinho. Como eu tô mostrando aqui pra vocês, tá bom? Aí, E tá pronto, aqui, ó, gente. porque ela fica bem grosso mesmo. Tem Aham. máquina que não vai conseguir passar. Por isso que quando a gente tem aquela máquina antiguinha, aquela verdinha, a Vigorelli, É a né? melhor. A minha mãe tem uma daquela, eu falei que é minha herança aquela lá, viu? Ela não dá, não vende, não, porque a calça costura jeans, costura tua máquina, costura jeans, costura Tudo. Essas mais E as novas mais tem novas? umas que não. Então você vai passar, vai esconder isso daqui, ó. Tá Entendeu? pronto. Tá prontinho, vai ficar assim. Agora, Perfeito. qualquer coisa é só colocar também um viés aqui. E depois dá 2 pontinhos do lado 2 pra pontinhos segurar. aqui, ó. Certo? Gente, eu adorei, viu? Tem que usar a máquina para ficar um bom acabamento, Isso, claro, tá? aham. Se você fizer à mão, vai demorar para danar isso aqui, uns pontinhos, pra gente pra pregar o viés, Aí né? os enfeites você faz do jeito que você quer. Quer colocar aqui um pedacinho? Isso. Olha, esse não tem detalhe, tá vendo? Tá Não. com 2 tecidos só. Só. Frente, Só fiz um patchwork. O verso tá Uhum. também com tecido estampado, tá? Tá super legal.
E aqui a abinha tem um detalhe, né? Que foi feito aí com dois tipos de tecidos, que é o patchwork, né? Emendas de tecidos. Legal. Adorei, deixa seu contato, o pessoal que quiser comprar seu avental lá, a Lê vai devolver? Nossa, mas aí pode encomendar, viu? Isso. Eu já peguei pra mim. Senhor. Ó, tem até uma colherzinha aqui, ó. Celso, você tá danado, viu? Deixa seu contato, pessoal de casa. Meu celular é 99759-1657. E o Facebook é Rosana Della Torre. Muito bem, gente. Adorei, Rosana. Isso. Como que é o nome da netinha? Giovana, um beijinho pra minha netinha mais linda. Tá aqui no estúdio, daqui a pouco ela vai entrar pra experimentar nosso cachorro quente aí, diferente, né? Obrigada, viu, Obrigada, Rosana? eu. Deixa eu conversar mais um pouquinho aqui com o Dr. Felipe, enquanto o Celso e a Lê estão aí desinformando o nosso cachorro quente diferente. Doutor, eu acho que o importante disso tudo, da gente falar de questões tão sérias com relação à terceira idade, gente, é que a gente tem que ficar atento aos sintomas, aos nossos queridos que estão perto da gente. E a gente precisa ficar atento, né? Porque é uma tendência a negligenciar, muitas vezes, como você mesmo colocou. Não só da família, às vezes do próprio médico, que começa a encarar que aquele idoso é muito queixoso, né? E na verdade, muitas vezes, ele está deprimido. E você pode melhorar a dor, você pode melhorar a condição de locomoção, você pode melhorar, colocar dente, cabelo, maquiagem. Mas se o humor estiver deprimido, não vai melhorar. Precisa cuidar, a gente precisa começar a pensar, gente, e isso começa com a gente também, pensar tudo de forma holística, né? Que é de forma como um todo. Nós somos um ser único, tá? Cabeça, corpo, o físico, o emocional, então tudo tá em perfeita harmonia. Sabe uma coisa que eu gosto sempre de falar para os pacientes? Eu falo assim, quem está deprimido, e esse pode ser um termômetro, estará deprimido aqui ou no Havaí. Esse é quem fala assim, olha, se eu fizesse uma viagem agora e ficasse muito bem na praia, curaria minha depressão. Não, você está com o seu humor deprimido, mas isso não é depressão, né? Você não tá bem naquela hora, mas passa, daqui a pouco já sabe lidar e melhora, né? Gente, eu vou chamar o VT, eu sei que tá no final do programa, eu preciso chamar, senão a produção vai puxar minha orelha aqui. A gente, toda terça-feira, a gente tem uma dica do Tintim. Ontem o tempo foi embora e eu não chamei. Tá quase terminando o programa, mas vamos ver. Como limpar o ralo da pia? Coloque meia xícara de chá de bicarbonato de sódio no ralo e despeje uma xícara de chá de vinagre branco em cima. Vai borbulhar mesmo. Então, aproveite o tempinho de ação para esquentar a água. Quando já estiver fervendo, despeje a água direto na região. Inclusive, essa dica, gente, além de fazer a higienização ali, ele ajuda a desentupir aquele ralo que tá meio danado, que fica segurando a água, ó. Faz uma boa higienização. E, ó, vinagre, bicarbonato e água quente, todo mundo tem em casa, né? É verdade. Bicarbonato é... Sim, não polui o meio ambiente. Ele é assim, gente, tem 1001 utilidades. Qualquer dia a gente faz uma dica só falando do bicarbonato. Como faz isso, aquilo, para limpeza, para lavar roupa, para um monte. Foi até na receita aqui. Para culinária, que é a principal, né? Doutor, eu quero agradecer imensamente, Felipe, pedir para você voltar aqui, porque a gente escutar você falar assim é muito gostoso, viu? Eu fico muito feliz, agradeço a TV Claré pela oportunidade, né? E pelo carinho que vocês me receberam. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Vamos voltar, tá bom, Ingrid? Já marca, porque eu sei que a agenda de médica é difícil. Verdade. Obrigada. Gostaram também muito. Aqui, Tem mais beijo? Fabiola Pérez, sensacional. O doutor manda bem, papo gostoso, apesar de ser um assunto sério. É verdade, Mas tá a gente vendo? tem que falar.
tá É bom? verdade. E amanhã, no programa de amanhã, a gente vai falar sobre cabelo e dia de noivo, né? De Tem noiva, feira noiva. chegando aí. Tem a feira Eu chegando. vou passar por aqui. Amanhã vou dar uma receita aqui, vou trazer umas coisas diferentes. bolo, Aqui é um bolo especial, né? Que bolo que é, Celso? Red Velvet. É, gente, Vermelhão, aquele bolo assim, vermelho que gostoso. usa muito nos casamentos aí, viu? Aquele bolo pelado. Fazer pelado, mas vou trazer um todo aqui ornamentado, mas Tudo coisa ó, pra casamento. vocês vão gostar. Amanhã G com a Pode gente perder. aqui. G com a gente aqui, O G né? com a gente G aqui. E vai falar aí. Tem De só dia da noivos. noiva, não, gente. Tem dia do noivo Tem dia também. do Tem noivo, noivo amanhã. tantas coisas. Ó, e a pra feira noivo. chegando nesse final de semana, hein? 28, 29 e 30. 30. Eu vou chamar a Giovana. Vem cá, Giovana, comigo. Ai, que gostosa. Ai, gente, que delícia. Olha a outra. Ai, que linda. Linda. A Giovana é netinha da Rosana que tá aqui. Rosana. E que vai experimentar. Você quer nossa, experimentar corn comigo dog. esse bolinho? Pode ser? Então qual que você quer? Quer um Escolhe aí. bolinho? Qual a diferença? Nem Tudo uma. igual. Tudo igual, ó, tudo igual. Bom, eu vou experimentar esse que tá partidinho. Você experimenta esse daí, tá bom? Isso. Olha, um abração aí pro Guilherme Figueiredo do Bandeirantes também. Falou, amo o programa. Celso e Ale os melhores. Aí, valeu, Nossas Guilherme. Boa. receitas, bacana, beijo. Aí molha um pouquinho. Esse é um molinho Você gostou? especial. Ai, que fofa. Bom. Aprovado por ela, tá? Aprovado pela Criança chefe. bem, criança não mente. Acho que eu vou querer levar um bolinho desse no meu consultório, lá no NAS, da Unimed. Vai levar com certeza, viu, doutora? Gente, ficou divino. O fato de ter colocado Fica uma o broinha, milho, né? parece, Ficou uma broinha. né? Ficou muito bom. Lembrando que Olá. pode pôr, a gente não fez o doce porque eu fiz grandão, deu menos, Giovana, vira né? um Quer pouquinho vir? aqui que ele quer, o pessoal quer ver você comer. É, vai. o pessoal Mas quer pode ver pôr você, salsicha, Giovana. pode pôr um doce de leite, de Isso, repente. pode partir assim, viu? Isso, fica mais fácil aí, ó, pra molhar no molhinho especial. Bom, não tá? Quantos anos Bom. você tem? 7. Nossa! Aê, delícia! Aprovado! Esperta, hein? E amanhã, então, a gente vai falar de cabelo de noiva e vai fazer um bolo delícia. Eu tô aqui comendo, porque eu também tô com Isso fome. mesmo. Tudo de Gostoso, noiva hein? amanhã, hein? As Vou noivas comer aí, também. ó. Fiquem Por favor. atentas. Por favor. Um beijo, nós não temos mais tempo, eu já explorei tudo que eu podia, tá bom? E eu tô aqui sempre correndo atrás do tempo, Faz pra né? criançada aí que é legal, viu? Aproveita a última semana de férias, né, vó? Última semana. É. Última semana. Vai voltar pra escola, Giovana? Tem jeito, gente, é a nossa rotina, É tá bom, bom? né? Tá bom? Delícia. Um beijo imenso pra vocês e amanhã tem Tintim por Tintim ao vivo. Esperamos vocês. Beijo! Até amanhã. Até amanhã. Fiquem com Deus. Yellow, black, green, white.